A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos. Irmãos, nós estudamos a carta de Tiago. Desde o dia 5/7 de 2023, a gente iniciou estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Terminamos no dia 17/1 de 2024, praticamente 6 meses aí estudando, aos pouquinhos, toda quarta-feira. E hoje, irmãos, eu quero trazer um resumo de tudo que a gente estudou. Eu vou, em alguns capítulos, vou falar alguns versículos para a gente se lembrar do que a gente estudou. Nós sabemos que a carta de Tiago foi escrita no ano 45 a 50 depois de Cristo. Foi escrita por Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. E aqui no capítulo 1 de Tiago, ele nos diz: alegria nas provações. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considereis motivo de grande alegria quando submetidos a diversas tentações, sabendo disto que a prova da vossa fé opera a paciência, que a paciência, no entanto, realiza a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Tiago diz, irmãos, que as nossas provas, nossas tentações que somos submetidos, isso gera a aprovação da nossa fé, irmãos, o trabalhar da nossa fé, para que cada dia mais nós possamos ser perfeitos e não nos faltar nada. Aqui também, irmãos, no capítulo 1, nós vemos também a prática da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. E sedes cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se algum homem é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Porque ele contempla-se a si mesmo e segue o seu caminho, e logo se esquece de como era. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte desleixado, mas realizador da obra, este tal será abençoado em seus feitos. Tiago aqui nos diz, irmãos, que não devemos ser só ouvinte da palavra, devemos ser praticantes. Ele diz que aquele que ouve e não pratica é como um homem que contempla seus olhos no espelho e, saindo da frente do espelho, ele esquece de como ele é. Mas ele diz que aquele que ouve a palavra, guarda e a pratica, esse será abençoado em todos os seus feitos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, caminhando para o capítulo 2, Tiago diz: discriminação de pessoas. Tiago, capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Meus irmãos, não tenha a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se vier à vossa assembleia um homem com um anel de ouro em bons trajes, e entrar também um homem pobre com trajes sórdido, e mostrardes respeito ao que traz o bom traje, e lhe disser: assenta-te tu aqui em um bom lugar, e disserdes ao pobre: fica de pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado, não estáis sendo parciais em vós mesmos, e não vos tornastes juízes de maus pensamentos? Ouve-nos, meus amados irmãos, porque porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino que prometeu àquele que o ama? Irmãos, Tiago aqui no capítulo 2,
versículo 1 ao 5, Tiago aqui diz, irmãos, que não devemos ter acepção de pessoas. Não devemos escolher pessoas, não devemos fazer separação dentro da igreja. Todos diante de Deus são iguais. Não podemos julgar as pessoas de acordo com o seu proceder, o seu vestimento, o seu falar. Não, irmãos. Deus escolhe quem Ele quer. Deus levanta quem Ele quer. Então nós não podemos separar a igreja. Não. Devemos tratar todos da mesma forma. Aqui também no capítulo 2, versículo 14 ao 18, Tiago aqui vem nos dizer também, irmãos, a fé sem obras é inútil. Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 18. Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tendes as obras? Poderá a fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver nus e tiverem falta de pão diário, e algum de vós lhe disser, parte-vos em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Qual será o proveito? Assim é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Portanto, o homem pode dizer, tu tendes fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Irmãos, aqui pode até parecer que nós somos salvos por obras. A nossa fé é gerada por obras. Não, irmãos. Tiago aqui quer dizer o quê? Aquele que crê, aquele que tem fé em Cristo, produz obras. E estas obras são manifestas pela fé. Se eu amo meu irmão, ajudo meu irmão, contribuo na vida do meu irmão, porque eu tenho Cristo no meu coração e Ele me faz fazer essas obras. E o que adianta eu ter fé e não ter obras? Eu não ajudar o meu irmão, não se compadecer com a necessidade do próximo. Tiago diz que essa fé é morta, não opera coisas boas. Mas se eu tenho uma fé em Cristo Jesus e essa fé me lança a ajudar meu irmão, Tiago diz que essa é uma fé verdadeira. Irmãos, vamos para o capítulo 3. Aqui Tiago diz, o cuidado com a língua. Nós lembramos disso. Tiago capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberão mais condenação. Porque todos ofendemos muitas vezes. Se algum homem não ofende em palavras, o mesmo é um homem perfeito e capaz de também de refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que possamos nos obedecer e conseguimos dirigir todo o corpo. Veja também as naus que, embora são tão grandes e levadas de impetuosos ventos, são dirigidas com um leme bem pequeno por aquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande matéria um pequeno fogo incendeia. Tiago diz, irmãos, que devemos tomar cuidado com a língua.
É um órgão pequeno que pode botar fogo em uma floresta. É um órgão pequeno que pode incendiar. Tiago aqui nos traz o exemplo do cavalo. Nós não colocamos freios na boca dos cavalos para poder comandar ele para onde nós queremos que ele vá. O Tiago diz também que os navios não são imensos, mas são comandados pelo leme pequeno, pelo aquele que dirige. Tiago diz assim também, aquele que consegue controlar sua língua é um homem perfeito e controla todo o corpo. Então Tiago nos diz para tomar cuidado com a nossa língua. Aqui no capítulo 3 também, Tiago vem trazer a sabedoria do céu. Tiago capítulo 3, versículo 12 ao 18. Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada e doce. Quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós? Quem mostre pelos seus bons comportamentos as tuas obras, com a mansidão da sabedoria. Mas se tendes uma amarga inveja e contenda entre vós, em vosso coração, não vos glorieie, nem mintas contra a verdade. Esta sabedoria não desce do céu, mas é terrena, sensual e diabólica. Em nome de Jesus. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda a obra do mal. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois passiva, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o fruto da justiça é semeado à paz daqueles que praticam a paz. Irmãos, Tiago aqui vem nos dizer que quem é um homem que tem sabedoria? Quem é um homem que se vangloria de sabedoria? Tiago diz que se essa nossa sabedoria que nós temos produz inveja, contendas, divisões, Tiago diz que essa sabedoria que nós temos é terrena, sensual e diabólica. Mas a sabedoria que vem do alto, ela produz, ela é pura, produz paciência, gentil, é fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. E o fruto da justiça é semeado na paz daquele que pratica a paz. A sabedoria do homem é vã, irmãos. Nós temos que buscar a sabedoria de Deus. Tiago, capítulo 4, nós vemos Deus devemos resistir às paixões. Tiago, capítulo 4, versículo do 1 ao 7. De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto, das concupiscências que geram nos vossos corações? Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter, e não podereis obter. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes.
Pedes e não recebe, porque pedes mal, para consumirdes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pensais vós que a Escritura diz em vão: o Espírito que em nós habita tem ciúme. Antes dá mais graça, portanto, ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Irmãos, Tiago aqui vem nos expor que as guerras, as contendas, as brigas, as confusões, tudo isso vem da onde? Isso não vem das nossas concupiscências, das nossas vontades do coração. Isso produz, o nosso coração, nossa carne produz essas coisas, irmãos. Então Tiago diz que se eu amo as coisas da carne, eu sou inimigo de Deus. Se eu amo este mundo, quero se agradar com este mundo, eu me torno inimigo de Deus. Tiago vem nos dizer, irmãos, não sabeis que o Espírito que está em vós é ciumento? Irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus nos deu o seu Espírito para que nós amemos o Espírito de Deus. Amemos Deus. Deus não quer divisão, não quer ser colocado de lado a lado com outra coisa. Não, Deus quer adoração a Ele, somente a Ele. Então Tiago diz, antes dá mais graça. Portanto, ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago diz, irmãos, Deus quer que a gente dê graça a Ele, se sujeite a Ele, se entregue completamente a Ele. Deus diz que se nós resistirmos às vontades do nosso coração, que gera briga, contenda, guerras, confusões, se nós resistirmos a isso, o diabo fugirá de vós. O diabo fugirá de vós, em nome de Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como vamos resistir ao diabo? Sujeitai-vos, pois, a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui, irmãos, no capítulo 5, louvado seja Deus. Não, no capítulo 4 ainda, aqui Tiago diz, a incerteza dos projetos humanos. Tiago capítulo 4, versículo 13, louvado seja Deus. Versículo 13 ao 17. Ide agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos, e venderemos, e teremos um ganho. Porque vós não sabeis o que trará o amanhã. Portanto, o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Por quê? Isso é o que deveríeis dizer. Se o Senhor quiser, haveremos de viver, e faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloreia em vossas presunções. Toda esta glória é maligna. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago aqui vem nos dizer, irmãos, que nós não temos direção de nossa vida, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Por que vamos dizer, amanhã vamos ali fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos vender, vamos comprar, vamos viajar?
Não, Tiago disse, devemos colocar nossa vida na mão do Senhor e dizer, ó, se Deus permitir eu vou vender, se Deus permitir eu vou viajar, se Deus permitir eu vou comprar. Por quê? A vossa vida é apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. A nossa vida não é nada se Deus não for o regente de nossa vida. Tiago diz que, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda esta glória é maligna, não presta. Aquele que se gloria de algo, esta glória é maligna. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aqui, capítulo 5, exortação sobre o capítulo 5, condenação dos ricos opressores. Tiago, capítulo 5, versículo de 1 ao 4. Aqui Tiago diz, Is, pois, agora, vós ricos, chorais e planteais, por vossas misérias, que hão de vir sobre vós. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas por traça. O vosso ouro e a vossa prata estão corroídos, e a sua ferrugem dará testemunho contra ti, e comerá a vossa carne como se fosse fogo. Amontoastes riqueza para os últimos dias. Eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi mantido por fraudes, clama, e os clamores daqueles que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor Sabaote, Senhor dos Exércitos. Viverdes em prazer sobre a terra e vos deleitais, nutriste os vossos corações como em um dia de matança. Tiago aqui, irmãos, vem denunciar os ricos que se enriqueciam fraudando o salário dos trabalhadores. Os ricos que olhavam só para a riqueza e não pensavam na vida dos trabalhadores, do sustento dos trabalhadores que iriam trabalhar para levar o sustento para sua casa. Mas eles fraudavam, eles passavam a mão no salário dos trabalhadores. Então Tiago disse que esta riqueza é vã, esta riqueza não presta. Tiago disse que o vosso ouro e a vossa prata estão corrompidas, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Tiago disse que a riqueza desses homens que fraudavam o salário dos trabalhadores iriam dar testemunho, a ferrugem do ouro, da prata, a corrupção de como era obtido aquela riqueza, iria dar testemunho quando estes homens estiverem diante do Senhor. E Tiago disse que o clamor daqueles homens que eram enganados, os ceifeiros, o clamor deles chegou aos ouvidos do Senhor Sabaote, Senhor dos Exércitos. E o Senhor iria cobrar deles essa fraude que era feita, em nome de Jesus. Aqui também, irmãos, no capítulo 5, ainda, exortação sobre a oração. Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Louvado seja Deus. Estais alguém entre vós aflito? Que orem. Estais alguém infeliz? Que cante salmos. Estais alguém entre vós doente? Que chame os anciões da igreja e orem sobre ele. Unja-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houve cometido pecado, lhe seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados.
A oração eficaz e fervorosa feita por um justo é de muito benefício. Tiago aqui vai nos dizer, irmãos, que se você estás alguém doente, chame os anciões da igreja e orem sobre ele, unja-o com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se ele houve cometido pecado, lhe serão perdoados. Tiago diz, irmãos, que a igreja tem que ter uma comunhão, a igreja tem que estar unida em um só propósito. E Tiago diz aqui que nós devemos confessar nossas culpas uns aos outros para que um ore pelo outro. E aqueles irmãos que estão doentes, estão enfermos, estão tristes, estão abatidos, Tiago exorta os irmãos dizendo, chame os líderes da igreja, os anciões, os pastores, os mestres, para que ele possa orar. E aqui tem um fato que Tiago diz aqui, unja-o com óleo. Irmãos, nós temos que saber, naquela época de Tiago, ali, da época que antecede Tiago, as pessoas usavam muito óleo. Usava para ungir, como foi feito no tabernáculo, que Deus ordena a Moisés a ungir os utensílios do tabernáculo, os sacerdotes eram ungidos, né? E com isso se vê essa prática. Então, aqui usava o óleo para algo medicinal e usava para unção. Mas aqui Tiago chama a atenção, a oração da fé salvará o doente. É o óleo da fé que salvará o doente? Não, irmãos. Aqui pode ser que Tiago naquela época usava o óleo para algo medicinal. Algo até para que a aparência do doente ficasse até melhor, mais aprazível, né? Mais bonita, quem sabe. Mas aqui o que Tiago relata aqui, a oração da fé salvará o doente. Então, não é o óleo, irmãos. Não é o óleo que salva. Não é o óleo que cura. Não, irmãos. É a oração da fé. E Tiago diz que a oração a oração eficaz e fervorosa feita por um justo é de muito benefício. Tiago disse que a oração de um justo, quem é o justo? Quem é o justo? O justo é todo aquele que crê em Cristo, que sua vida é Cristo, que sua vida fala de Cristo, que as pessoas veem Cristo nele. Esta oração deste homem que confessa a Cristo, que vive para Cristo, esta oração feita, eficaz e fervorosa, para que uma pessoa que esteja doente, esteja aflita, esteja com alguma enfermidade, alguma tristeza, a oração deste homem justo, que crê em Cristo, esta oração poderá salvar o doente da sua enfermidade. Irmãos, e assim nós encerramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor.